Amizade e companheirismo em meio aos horrores da guerra. É o que a gente vai ver nessa coleção aqui, O Horizonte, uma coleção de manhwas, que são mangás coreanos, publicada pela New Pop aqui no Brasil e que eu vou comentar no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de deixar sua curtida, deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bom, gente, em minhas pesquisas para achar material chorável, eu gosto muito de chorar, eu gosto muito de histórias tristes, histórias dramáticas, depressivas. Vai entender, né? Eu sou canceriano, às vezes tem uma coisa a ver com isso, mas eu não entendo nada de signo. E aí nessas pesquisas eu encontrei esse manhwa chamado O Horizonte, que eu vi pela primeira vez no Instagram na Estante Geek. Esse primeiro volume aqui, eu vi lá quando saiu, achei interessante, esperei terminar a coleção, saiu os 3 volumes e comprei numa promoção na Amazon que estava bem em conta. O que conta a história disso aqui? A gente acompanha o menino, a gente vê uma foto dos dois aqui, ó. O menino e a menina. Eles não têm nome, nenhum personagem dessa história tem nome. A gente acompanha o menino quando ele tá lá na cidade dele e de repente tudo começa a explodir, tudo começa a dar um tiroteio, todo mundo ser pisoteado, não dá para entender direito o que está acontecendo. A mãe dele consegue esconder ele num canto e quando ele sai desse canto onde estava escondido, a cidade está inteira devastada, totalmente devastada. Tudo destruído, todo mundo morto, todo mundo dilacerado. É uma coisa bem violenta, assim, uma história bem... uma situação, uma cena bem violenta. Ele é uma criança pequena, ele vê aquilo, ele fica extremamente traumatizado e ele vê a mãe dele caída na frente dele ali, morta, né? E isso já nas primeiras páginas da história. Então a gente já começa com um trauma muito grande para esse menino. A gente não sabe quem ele é, não sabe o que está acontecendo. Parece que uma guerra estourou. Não se sabe se é uma guerra entre duas nações, porque outra nação vai aparecer mais pra frente aqui na história, mas tudo sem muito detalhe, ou se é uma guerra mundial, mas é uma coisa devastadora, apocalíptica, assim, realmente de dizimar quilômetros de cidade, dizimar todo mundo. Tanto que nesses 3 encadernados aqui, que são bem grandinhos, ó, o total de páginas é um baita calhamaço, a gente não vai ter muitos detalhes sobre isso, não vai ver muita gente, porque a maior parte das pessoas realmente está morta, então pouca gente sobreviveu, e além de tudo isso, além da guerra, do tiroteio, destruição causada pelo próprio homem, tem uma doença rolando que parece ser uma arma química, não deixa claro isso, no meu headcanon aqui, além das explosões e dos tiros, também foi utilizado armas biológicas, armas químicas, que também estão matando as pessoas com doenças. Mas não está explicado aqui, eu até gostei disso. Pouca explicação, a gente acompanha a história do menino e é isso. A gente não sabe o que está acontecendo na política, no mundo, a gente vê tudo pelos olhos do menino. E aí ele resolve sair, ele resolve andar por aí, porque ele não tem rumo, não sabe o que fazer. Ele era uma criança que perdeu tudo e ele resolve andar. Até que ele encontra a menina, que é ela aqui, ó, o menino e a menina. Ele encontra ela num ônibus abandonado, assim, no meio da estrada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A arte é belíssima, apesar de que as cenas desenhadas aqui, as cenas mostradas por essa arte, elas são cenas, em sua grande maioria, desesperançosas, muito tristes. As situações desse mangá são terríveis mesmo, desse manhwa, desculpa, é coreano. São terríveis e se você não estiver bem, eu não sugiro nem que leia, tá? Porque não acontece coisa boa aqui. É desgraça atrás de desgraça, tristeza em cima de tristeza. Eu adorei. E aí ele encontra a menina nesse ônibus. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele encontra a menina nesse ônibus e ao encontrar a menina, o menino cria para ele um propósito, sem ele perceber, ele cria um propósito de vida. Enquanto ele estava só andando por aí, ele não sabia o que fazer, ele não sabia para onde ir, ele não tinha nenhum propósito, assim, por ele podia morrer a qualquer hora. Quando ele encontra a menina, a vida dele tem um propósito agora, que é proteger essa menina. Ela é extremamente ingênua, carinhosa, querida, assim, ela não tem a visão de mundo que ele tem. Ele, por mais que seja novo também, ele já viu como é o mundo, ele desconfia das pessoas, ele não confia em ninguém, ele tem medo, e agora ele tem medo por ela.
Então, além do medo dele, tem por ela. E ela não. Ela é uma querida, ela acha que todo mundo vai ajudar todo mundo, que ela tem fé no ser humano, coisa que o menino já não tem. E ao longo dessa história, eles decidem seguir a estrada. Tem uma estrada, eles decidem seguir a estrada. Ó, um pouquinho. A arte, cara, a arte é ridícula de foda. Sensacional mesmo. É escrito e desenhado pelo Jung Ji-hoon, que é um autor da Coreia, e ele escreveu isso daqui depois que ele voltou da guerra. Da guerra não, perdão. Do serviço militar obrigatório. Não necessariamente ele guerreou. Pode ter visto alguma batalha, não sei. Mas ele fez um serviço militar obrigatório e ele estava carregando dentro dele muita coisa que estava fazendo mal para ele. E escrevendo e desenhando O Horizonte, ele usou isso daqui como um escape para esses pensamentos. Ele disse que se sentiu melhor depois de escrever essa história devastadora sobre a guerra. E isso é só um exemplo de como a arte, como o quadrinho, o livro, às vezes até a pintura, o filme, a escultura, qualquer coisa, você extravasa alguma coisa de dentro de você naquela obra para o mundo. E aqui claramente a gente vê um ser humano traumatizado com combates, com guerras. Isso aqui tem muita... Dá pra ver que, por exemplo, eu talvez não conseguiria escrever isso aqui da forma como ele escreveu por não ter essa vivência. A vivência dele tá traduzida aqui. Talvez até como, vou dar um exemplo assim de quadrinho escrito por quem viveu algo, O Xerife da Babilônia, escrito pelo Tom King, narrando experiências semi-autobiográficas dele como agente da CIA, né? Como soldado. Então aqui a gente tem isso. Ao longo da história eles vão encontrar outros personagens, todos sem nome, e situações extremamente esquisitas. Por exemplo, no segundo volume eles encontram um personagem chamado o Homem de Terno. Vou mostrar uma foto dele aqui. Esse aqui, ó, o Homem de Terno. E eles passam um tempo desse segundo volume. Esse segundo volume é dividido em 2 arcos, digamos assim. A metade é eles com o Homem de Terno, onde aparentemente eles poderiam ter uma vida relativamente boa, com mantimentos, cama, teto e, enfim, relativamente boa. Porém, o Homem de Terno, ele protege essa vida que ele tem, que ele leva, matando outras pessoas. Pessoas que entram lá na cidade onde ele criou a base dele, e geralmente essas pessoas estão armadas, sejam elas do exército, de algum exército, porque a gente não sabe que guerra que é essa, ou então civis armados. E ele diz, toda pessoa com uma arma quer te matar. Você tem que matar ela antes dela te matar. E o menino, ele começa a se acostumar com essa situação, com essa vida. Ele começa a pensar que talvez seja a vida que eles precisam ter nesse novo mundo, né? Nesse mundo pós-guerra. Mas a menina não, ela não consegue conceber você matar uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja má. Porque matar uma pessoa te torna má também. Então, para ela tem esse pensamento muito bondoso. E então as coisas não dão certo lá com o Homem de Terno, né? É bem interessante o que acontece lá. Sinistro, assim, cabuloso. E o segundo arco desse segundo volume é a gente vai ver de onde veio a menina. Qual é a história dela? Ela estava num ônibus, né, escolar, quando o menino encontrou ela. De onde ela veio para chegar lá? E aí a gente tem um arco de flashback contra toda a história da menina até o momento que ela encontra o menino. E aí o terceiro volume é traumático, triste, extremamente pesado, mas de alguma forma o autor consegue, nesse universo desesperançoso e completamente arruinado por tudo, ele consegue trazer um pouquinho de esperança. Por exemplo, em cenas como essa, em que o menino e a menina encontram um pouquinho de felicidade em meio a essa destruição, em meio a esse horror que eles estão vivendo. Aqui no terceiro volume é mostrado um pouquinho mais de outras nações, na verdade de uma outra nação limítrofe com essa nação onde se passa essa história. Por que eu digo isso? Porque os personagens encontram outros personagens que são bem loiros, porque o cabelo é desenhado sem pintura, então dá pra ver que eles são tipo bem loiros, e eles falam numa outra língua que, como o personagem principal não entende, essa língua ela é representada por rabiscos no balão. Então é um balãozinho que tem um monte de rabisco, a gente não sabe o que eles estão falando porque a gente está vendo a história pelos olhos do personagem principal. Ali eu entendi que ou essas duas nações estão em guerra, ou o mundo todo está em guerra e eles só se encontraram ali entre essas duas nações. E aí o final é um final inevitável,
de acordo com o resto dessa história, né? Você não tem nenhuma grande surpresa, mas tem assim um gostinho de esperança no final. Talvez o autor, depois de ter extravasado toda essa depressão dentro dessas páginas, ele resolveu terminar com um pontinho alto, assim. Eu gostei demais, tá? Gostei demais. Isso aqui, eu já adianto, já dou o spoiler que estará nas minhas melhores leituras de 2024, com toda certeza. Porém, como eu disse lá no começo do vídeo, eu venho de um lugar onde eu adoro ler obras devastadoras, obras que me deixam, que me dão um soco no estômago, assim, obras tristes. E se você gosta também, não deixe de ler O Horizonte, publicado pela New Pop. Pô, vale muito a pena. Ponto de atenção, assim, o encadernado, ele tem orelhas, é capa cartão, e o papel é um papel couché. Porém, fica uma crítica aqui para esses encadernados, que o miolo dele o desenho é muito próximo do miolo e você não consegue abrir o suficiente para ver certas páginas duplas quando tem algum elemento que deveria estar no centro das duas páginas. Isso fica impossível de ser visto. Deixa eu ver se eu acho uma página que tem. Acho que no volume 3 tem um monte de página assim. Ó, um exemplo. Tem um personagem bem no meio aqui, ó. Olha lá. Você perde totalmente o desenho do rosto do personagem por causa da colagem aqui das páginas, fica muito... Se eu tentar abrir mais, eu vou arregaçar aqui o encadernado, não tem como abrir mais. Deveria ter uma folga ali para o desenho ficar mais para fora. Isso acontece nos 3 volumes e em diversas ocasiões, onde a gente tem uma página dupla e o autor gosta de colocar um elemento bem no meio dessa página dupla. E esse elemento que está no meio da página dupla se perde completamente por causa da encadernação do material. Mas assim, olha só essa página. Mas isso é o de menos, tá? Você sabe o que está acontecendo ali, você perde um pouco do desenho, mas você sabe o que está acontecendo ali. A recomendação é igual com esse problema ou sem esse problema. Recomendo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e vá atrás desse material se você tem interesse nesse tipo de história que eu falei aqui. Histórias do estilo The Last of Us, com bastante desgraça, bastante tristeza. Não sei porque eu gosto disso, mas eu gosto. E se você lê esse manhwa, se você já leu ou ler depois de ver esse vídeo, deixa nos comentários aí, me diz o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu!